Shalom, shalom. Vamos para uma das lives mais esperadas sobre oração em línguas avançada, com a presença muito especial de Irineu Gruber. Então, já cheguem no clima, já cheguem orando em línguas. Eu quero desafiar a vocês assistirem essa live orando em línguas bem baixinho. Toda live é uma prática espiritual. Você vai aprender a absorver com a mente enquanto você se edifica na oração em línguas. E você que ainda não fala em línguas, já pode começar a falar a partir de agora. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos chegando. Amém? Pastor Irineu já tá chegando. Só vou esperar 2 minutinhos o pessoal ir entrando. Já entrem no clima, meus irmãos. Já entrem no clima. Já comecem a orar em línguas espirituais. Glória a Deus. Amém. Amém. Vocês estão me ouvindo bem aí? Boa noite, Clarindo, Jorge, Ana Luísa, Sônia. Como é que tá meu áudio? Tá legal? Minha voz tá saindo aí? Se vocês não me ouvirem, não adianta. A fé vem pelo ouvir. Tem que me ouvir. O Geraldão aí. Sim, gente. Estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Pronto. Então tá maravilha. Legal. Então já vou agora abrir a tela, Pastor Beto, apóstolos. Sejam bem-vindos. Vamos aproveitar o tempo. Já abro a tela aqui para o nosso querido Irineu. E vamos falar sobre oração em língua, códigos avançados. Porque chega de superfície, não é isso? Shalom, meu querido. Oi, pastor, tudo bom? Melhor agora. Graças a Deus. Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo ótimo. Você está me ouvindo bem? Tranquilo, tudo bem, tá tudo, Vo- tudo no esquema aí. Você está num ritmo quase igual ao meu. Quase todo dia fazendo live, aí, entregando recurso pro povo, né? Eu tenho acompanhado. É, E é o que a gente faz, né? Assim que a gente luta nossas guerras, né? na verdade, agora mais fechado, eu tava viajando agora esses dias, né? Acabei chegando ontem no Brasil, tava fora, tava nos Estados Unidos, uns 20 dias agora, mas também lá a mesma coisa, todo dia fazendo live com alguém, servindo um outro ministério. A gente tem 3 vezes por semana a escola da gente, né, que é da segunda, quartas e sexta, a escola da fé, às 13 horas da tarde, né, o pessoal que está aí acompanhando a gente, que ainda não segue a gente, né, às 13 horas tem a escola da fé, toda segunda, quarta e sexta. E tá bom, muito bom. E aí sempre tem uma live ou duas, até com um amigo durante um dia, e uma que eu faço, né? Sempre à noite eu faço uma live, ou daí um convidado meu, ou eu tenho uma live que é um perguntódromo, né? Que a gente faz sobre perguntas e respostas bíblicas. Tem sido muito bom, porque eu vejo que tem muita fome de Deus no coração do povo, muita pouca instrução dentro da igreja sobre assuntos específicos, né? E aí eu tenho muita fome de Deus, assim, as pessoas, né? Então é muita pergunta, às vezes, numa noite a gente recebe na hora da live, assim, sei lá, 300 perguntas. Então é muito difícil, você responde Ah, 10, né? a gente vai vendo o que. Às vezes não dá tempo, vai respondendo o que dá, né? Mas a gente vê que o povo tem muita fome de Deus, né? É, graças a É, é, Deus.
E tem muita Graças a coisa Deus por que, isso. principalmente sobre esse assunto, que é vida no espírito, oração em línguas, e não só o assunto, mas a prática dessa verdade, ela é muito pouco disseminada dentro da igreja, e ela é muito pouca também realizada ou praticada na vida, né? O grande fracasso do cristianismo é a falta de prática com Deus, né? A falta, a grande parte dos ministérios hoje estão em decadência espiritual, exatamente por essa questão de relacionamento com Deus. A gente tem tempo para tudo, menos tempo para Deus. Então, parece difícil isso, assim. Então, a gente vê que... Agora, por outro lado, tem da igreja um grupo novo, sempre se renovando, com muita paixão por Deus, né? Eu sempre acho que Deus está procurando a próxima geração. A próxima geração é aquele homem ou mulher novo, velho, médio de idade, que sempre está querendo se envolver com Deus. Esse sempre é a próxima geração. Então, sempre tem essa quantidade de pessoas que têm essa fome insaciável de Deus. Para esses, eu acho que é o caminho que a gente está ministrando hoje. Eu tenho muita experiência, porque Deus levou um profeta. Eu pastoreava uma igreja na favela de Vigário Geral há 12 ou 13 anos atrás, e Deus levou um profeta lá, e esse profeta disse: olha, Deus mandou ficar uma semana na tua casa te ensinando a orar em línguas. E eu falei: olha, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo. Ele: não é isso. Você vai aprender a orar em línguas. E às 6 da manhã ele batia na porta do meu quarto, me levava para o terraço da casa e falava: vamos orar em línguas 2 horas. E ficávamos lá orando 2 horas. Enquanto isso, no decorrer do dia, ele ensinava os mistérios. E ele foi embora uma semana depois, e eu pratiquei aquilo durante uns 3 meses. A minha vida revolucionou. Aí eu parei de praticar. Eu parei de praticar e a minha vida caiu como de um abismo, sabe? E um ano e meio atrás, eu voltei a orar 2, 3 horas em línguas todos os dias, e eu tenho vivido muitas experiências sobrenaturais, tanto de resultados quanto de transformações internas, que é o principal. E eu tenho falado muito sobre isso para o povo. Então fique à vontade, meu querido, para soltar bomba em cima do povo. Essa live, gente, para quem está chegando a primeira vez, não é uma live para ensino do beabá. Se você quiser saber o beabá, depois você me chama no reservado, porque eu vou te mandar uma playlist com 14 aulas de oração em línguas, desde de teoria, quanto batismo com o Espírito Santo, efeitos colaterais. Essa live aqui é para você aproveitar o melhor que se pode aproveitar da experiência e do conhecimento de um homem que é extremamente vivido nessa área, que é o pastor Irineu Gruber. Pastor, o meu mentor nessa visão de oração em línguas, de vida no Espírito, é o pastor David Robertson, né? Que é o meu pastor até hoje. Assim, foi meu grande mentor. E assim, que é o humano, o homem que abriu as portas, as revelações para mim. E mais, assim, uma prática de 30 anos, né? Orando em línguas, os ambientes que Deus me levou, para onde Deus me transformou, no que Deus me tornou, né? Na honra que Deus me trouxe. Então, é um fundamento muito forte para mim, ao menos para mim, isso é muito forte, esse fundamento, né? De oração em línguas. E é interessante, deixa eu começar alguma coisa aqui. Quando Paulo escreve aos Coríntios, porque às vezes a gente começa a arrumar o que foi fabricado. Melhor é entender a origem da fábrica, eu acho, que é melhor. E quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala muito do início, a introdução a respeito de dons, a maneira orgânica do corpo de Cristo, como Cristo vê, não como a sociedade vê, nem como essas instituições são vistas na sociedade, ou se organizam perante o social, mas como Deus vê a igreja. E aí no versículo 27, depois que ele fala da organização, da parte orgânica da igreja, ele diz assim, ora, no versículo 28, 12, 28,
Paulo escreve e diz assim, ó, é interessante isso. É Coríntios que o senhor falou? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 28. Sim. Versículo 27 diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, aí Deus começa a colocar os níveis, né? Os fundamentos. Primeiro, o ministério apostólico, por causa do fundamento, essa questão toda. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro, os mestres. E aí a gente nota o seguinte, para mim esse versículo 28, nenhum texto da Bíblia define tanto todo o corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo, quanto esse versículo. E aí ele não cita os outros dois ministérios, pastores e evangelista, porque já está incluído dentro dessas operações também aqui, ó. E daí ele diz... depois operadores de milagres e dons de curar. Aí, o terceiro aqui quando ele fala socorros, algumas traduções dizem dons de ajudar. Muitos então, se interpretam que é o pastor, né? Aqui no Socorro. E, na verdade, toda a operação do corpo de Cristo, quer dizer, todos os ministérios, quer seja intercessão, louvor, tudo que possa ser orgânico dentro da igreja de Jesus está embutido aqui, no ministério de socorro. Por quê? Sim. Porque, na verdade, o principal na igreja, pastor, é a palavra de Deus. É o principal. Deus levantou os 5 ministérios apostólicos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Eles são ministérios da palavra. Todos os outros ministérios dentro do corpo de Cristo têm que estar em organização de socorrer a esses ministérios. Não no sentido de exaltar o homem, mas de impulsionar o poder da palavra de Deus. De impulsionar o poder da palavra de Deus. E aí entra desde o ministério das ofertas, dos dízimos, das intercessões, enfim, toda a operação de Deus na igreja. E é interessante que aí, depois ele vai falar que tem ministério de governos, que está envolvido aí os ministérios em Cristo, e ele diz assim, então, quase que o fundamento para toda a operação no corpo de Cristo, para tudo operar bem, pastor, evangelista, apóstolo, profeta, quem é membro de igreja, quem é intercessão, ele está falando que o fundamento para isso está em variedade de línguas, ou seja, dentro da variedade de línguas, existe a operação de falar em outras línguas para edificação pessoal. Essa é uma operação. Essa é uma operação dentro da variedade de línguas que é para todo crente. Para todo crente. Porque quando a Bíblia diz lá em Atos 2:4 que todos foram cheios do Espírito Santo, ela era uma promessa para a igreja. Então a igreja não se resume àqueles 120 homens e mulheres lá. Ela não se resume à igreja primitiva. A gente, assim, recebeu muita instrução errada, teologias sistemáticas, que era uma operação para o Espírito Santo nos dias, para começar a igreja, como se o Espírito Santo depois fosse tirar férias, né? Mas, na verdade, é uma promessa para a igreja. Então, qual que são as promessas para a igreja? Quando que elas funcionam? Elas funcionam desde que começou a igreja e ela termina, não funciona mais quando a igreja não existe mais. Então, enquanto existiu igreja, enquanto existe igreja, enquanto existirá igreja, ou pessoas nascidas de novo em Cristo, a promessa é para eles. A promessa é... Então, todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. É uma promessa de Deus. Todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. E todo cristão deveria falar em línguas, porque está disponível para ele. Está disponível para ele. Aí nós temos uma linha de ensinamentos errados, tradicionais, religiosos, baseados não na graça, mas baseados na própria força, né? Eu lembro que eu fui pregar num congresso de avivamento de um grupo denominacional pentecostal, mas bem tradicional, e a pessoa que me antecedeu estava falando no púlpito que batismo com o Espírito Santo não é coisa fácil, não,
porque ele subiu não sei quantas vezes no monte, jejuou não sei quantos dias, e estava falando lá da sua condição, né? Eu fiquei imaginando, meu Deus, pensa aqueles irmãozinhos que nunca vão poder jejuar tanto, Meu Deus né? do Subir céu. tanto no monte, como que vão receber? Aí a gente tem que acabar desmentindo uma mentira que está sendo sistematicamente introduzida Claro, na claro, porque é igreja. uma obra de Satanás para impedir o avanço da igreja, né? Eu, Claro, quando fui claro. batizado com o Espírito Santo, eu era batista de uma igreja tradicional e não se falava sobre isso. E eu morava sozinho, eu era muito triste. E aí eu estava tomando banho ouvindo Oswaldo Montenegro. E de repente algo ardeu dentro de mim e eu comecei a falar em línguas. Entenda, não Hum, foi o Oswaldo Montenegro que me batizou, claro que não, foi o Espírito Santo. E eu ficava na igreja batista tampando a boca. hum. Aí um dia eu fui para a Assembleia de Deus e a pastora me viu tampando a boca, puxou minha mão e falou assim: fala em línguas! E eu fiquei meia hora, uma hora pulando e falando em línguas. O interessante é que depois um religioso me perguntou assim: você viu anjo? Eu não. Você viu o céu enquanto falava em línguas? Eu não. Ah, então não foi de Deus, não. São coisas porque aplica a doutrina bíblica, né? Se aplica a experiência pessoal. Uma coisa é que as manifestações de experiências pessoais, cada um vive a sua. Você foi debaixo do chuveiro, outro está no quarto, outro está no monte, outro está sapateando, pulando, gritando, outro recebe de uma forma diferente. E a gente não pode fazer uma doutrina bíblica disso. A doutrina é que todos devem ser cheios, né? Todos devem ser cheios do Espírito Santo, podem ser cheios do Espírito Santo e falar em outras línguas. Por quê? Esse processo de falar em línguas, ele é um processo que ele dá um resultado só quem pratica, pastor. Ele não é uma mensagem para saber. Ela não tem relevância nenhuma em saber só. Ela não vai funcionar se você souber isso. Ela não adianta decorar versículos sobre esse assunto, porque a Bíblia diz que é quem ora, aquele que pratica, né? Quando o Judas está falando lá, ele diz assim, orando, quer dizer, aquele que está praticando a oração no Espírito. Então, comigo foi interessante. Eu vim de uma linha também histórica batista, né? Quando eu fui cheio do Espírito Santo, fui convidado para sair desse lugar. Aí eu fui para um lugar pentecostal muito definido por fora, né? Aquilo que tanto que você come, ou bebe, o tamanho do cabelo, o tamanho da roupa, essas coisas todas. A minha primeira lição dentro de uma escola teológica lá foi aprender a dar nó numa gravata, porque se entendia que um homem não pode ser obreiro se ele não souber dar nó numa gravata, né? E Estamos eu, fritos hoje, que eu nem lembro mais qual foi a última vez que eu usei uma gravata. Tá pois tudo é, engavetado aqui. pois é. E aí eu aprendi a dar nó na gravata e eu até pensei assim, puxa, agora já estou um pouco espiritual, né? Mas depois a gente vê que isso produz um monte de sepulcro caiado, né? Aquela coisa que arruma por Misericórdia. fora, mas não arruma por dentro, não transforma, né? Hoje eu até estava ensinando sobre a liderança do Espírito Santo sobre nós, o senhorio do Espírito Santo, aonde a liberdade, aonde o Espírito do Senhor é a liberdade. E as pessoas confundem por duas banalizações. Uma é que não aceita o Espírito de Deus e outra que banaliza, né? Tipo assim, quando está falando essa liberdade sobre o Espírito e o Espírito de Deus, está falando aonde o Espírito de Deus tem autoridade. Aí há liberdade para ele operar. A autoridade é quando ele tem o comando, quando ele é que define o que se vai falar, o que se vai fazer, o que se vai agir, e nós somos só instrumentos. E a oração em língua é muito isso também. Quando a gente entende esse senhorio do Espírito Santo, quando a gente entende, porque quando Paulo está falando isso em 2ª carta aos Coríntios 3, versículos 6 e 7, ele está falando exatamente dessa aliança, né? Dessa aliança, desse pacto, né? No versículo 6 e 7, ele diz exatamente sobre isso, que
nós podemos entrar numa filosofia de letras. E a letra só em si, sem o espírito, mata. Então, nós podemos nos tornar um cristão somente racional, um ser social e não espiritual, como nós deveríamos ser. Filosófico, teológico. Exatamente. É o que grande parte da igreja desencadeou para isso, né? E aí a gente perdeu a vida de Deus, as operações de Deus. As operações da fé foram roubadas do povo, enfim. Então, quando nós voltamos a orar em língua, nós estamos dando de novo o senhorio do controle da nossa vida para o Espírito Santo. Glória a Deus. Você tirar o controle da sua alma, do racional, e entregar para o espiritual. E assim, a gente olhando assim, para Jesus, que foi Jesus, precisou ser cheio do Espírito Santo, precisou de toda essa operação do Espírito Santo, quanto mais nós, né? Quanto mais nós deveríamos cuidar de ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas, dar essa oportunidade, né? E aí, a gente olha que muitas pessoas caem, no começo do seu tempo de oração, eles caem naquele processo de que tem essa parte aí, tem que ver anjo, ver isso, e acaba não vendo nada disso. Porque o processo maior, se a gente lê capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, quando está falando da nova aliança, o novo pacto, agora é um pacto do Espírito, não mais só da palavra, da lei, mas agora é um pacto do Espírito. E aí a gente vai ver que Deus vai transformando a gente de glória em glória, ou seja, a transformação, ela tem que acontecer de dentro para fora. Ela é o contrário da religião. Ela acontece de dentro para fora. Então, deixa eu arrumar aqui. Aí, muitas pessoas acabam desistindo, porque é um processo. Assim como o mundo levou tantos anos para instruir a gente, agora o Espírito Santo precisa desconstruir isso e construir uma nova identidade pessoal, ministerial, espiritual. Muitas coisas em nossa vida precisam ser construídas, né? E tem uma coisa... Desculpa interromper, pode falar, eu espero. Não, eu já estava concluindo. E a gente, são coisas que a gente precisa construir em Deus, porque senão a gente vai ficar sem esse ambiente de revelação de Deus, né? A gente vai uma pessoa que eu posso garantir isso, e eu tenho certeza absoluta que o pastor Irineu vai confirmar isso, porque quem vive isso passa por esse processo. Uma pessoa que aprende a orar em línguas 3 horas por dia, ela se torna uma campeã em tudo. Em primeiro lugar, por quê? As primeiras semanas de oração em línguas, você vai vencer dois terríveis desafios. O primeiro terrível desafio é você conseguir orar pelo menos 1 hora, que é a meta que a gente ensina, né? 1 hora. Jesus falou para os discípulos, vocês não conseguem ficar 1 hora sequer em oração? Isso é o beabá, porque quando você aprender a orar 1 hora em línguas, o Espírito vai falar assim, tá pouco, e você vai querer orar 2 horas. E quando você orar 2 horas, o Espírito vai falar, tá pouco, e você vai querer orar 3 horas. Só que tem um problema. Aí que tá. Nas primeiras semanas de oração em línguas, irmão, você não vai ver anjo. Você não vai ver anjo. Sabe o que você vai ver? Você vai ver as piores coisas que você pode imaginar. Que o Dave Robinson chama de o baratão. Não sei se o senhor lembra do baratão. Já deve ter lido tanto tempo o livro, né? Mas o que é o baratão? Deus, ao invés de mostrar anjo, ele vai mostrar para você quem você é nas suas piores iniquidades e fraquezas. E isso vai manifestar. Então, nesse momento, se você não for homem o suficiente, mulher o suficiente para falar, eu vou continuar orando em línguas, para que Deus desconstrua essa sujeira em mim, para construir o novo, aí que muita gente desiste e trava. E por isso eu digo, se você passar por esse processo, meu irmão, e entrar nessa fase de cheguei a orar 2 horas, 3 horas em línguas, meu Deus, sua vida financeira, ministerial, pessoal, social, saúde, o que você pode imaginar, anjos, inclusive, vão se materializar e se manifestar no seu ministério. Interessante, pastor, que eu comecei a orar, eu não pensava em oração por causa de ministério. A minha frustração foi porque
dentro da igreja, e mesmo sendo obreiro e tal, já no ministério, eu via muito uma coisa na Bíblia escrita e o contrário na vida dos cristãos. Da igreja. E inclusive na minha. Então era uma grande frustração de não ver que você olhava essas histórias maravilhosas de fé e coisa acontecendo e você não via nem nos outros transformação e nem na gente mesmo. Então parece que aquele cristianismo era ineficiente, não funcionava. E aí eu comecei a orar assim por frustração. Eu comecei a orar assim e comecei a dedicar mesmo. Eu falei, Deus, ou o Senhor me muda ou me mata, um dos dois, porque eu não quero mais viver com essa frustração, essa tristeza, enfim, né? E aí eu comecei a orar e eu gastava de 2 a 10 horas por dia, depende conforme eu tinha tempo. Então, o mínimo tempo que eu tinha era 2 horas e o máximo que eu consegui foi 10 horas. Então, eu ficava nesse de 2 a 10, porque eu era o empresário nesse tempo, mas às vezes não fazia minhas refeições, gastava esse tempo orando. Pela madrugada eu acordava das 2 às 4 horas, orava, aí, tipo assim, e assim ia. Tinha um tempo que às vezes estava dirigindo, indo para a fazenda, ou indo em alguma dos nossos negócios, eu gastava esse tempo orando, enfim. E assim, a grande mudança, ela veio assim dentro de mim. Assim, e a partir desse orar em língua, assim, um ano mais ou menos depois desse processo, que no começo você se sente mais avarento, mais com desejos, parece que os desejos errados se manifestam mais, são mais evidentes, mais aparentes. Mas aí Deus me ensinou sobre esse processo. Eu fui muito acompanhado pelo David Robertson, muito acompanhado próximo dele, né? Me tornei amigo dele, me tornei um discípulo muito próximo dele. Então ele foi me ensinando essas lições todas, foi muito bom para mim. Um ano depois, pastor, que eu estava nesse processo, que eu tive uma série de visões daí, numa semana, assim, Deus me visitou, foi uma coisa muito... E aí é que Deus me instruiu sobre o ministério. Entendo. E aí sim foi uma coisa assim espetacular, porque Deus me devolveu assim todo o brilho do desenho que eu tive quando era um menino de 5, 6 anos, que eu não conseguia compreender aqueles sonhos que foram visões com Jesus, e agora eu tive essas mesmas visões, agora entendendo sobre o ministério. Então, aí eu entrei no ministério. E desde o dia que eu entrei, pastor, eu nunca mais duvidei se realmente eu sou chamado por Deus. Não fui consultar mais ninguém se eu realmente fui chamado, fui escolhido, sabe? Aquela coisa que Deus colocou, sabe? Aquele negócio. Foi gerado de dentro para fora, né? Isso foi gerado. Esse é a verdadeira conversão. As pessoas não entendem o papel do Espírito Santo. Esse é um problema da Trindade, porque muitas pessoas pensam que se os três são um, então tudo é a mesma coisa. Tem gente que chega a orar assim: Senhor Jesus, eu vou diante de ti, em nome de Jesus, ó Jesus. Né? Então, depreciam o Espírito Santo. E o Espírito Santo, meu querido, é a base de tudo. Eu hoje, o apóstolo, eu faço o discipulado seguinte: se alguém hoje me pede cobertura espiritual, se alguém hoje me pede cobertura ministerial, a primeira coisa que eu falo: você ora em línguas pelo menos 1 hora por dia? Ah, não. Então você resolve isso aí, depois você vem pedir cobertura espiritual. Porque eu não posso te dar aquilo que o Espírito Santo não te dá, porque é muito além. Faz sentido isso? Às vezes tem esse entendimento errado das pessoas querendo do homem, né? O homem não pode dar mais do que o ensino que ele tem. É o máximo que ele pode. Agora, tem coisas que são suas, que esse ambiente de revelação que Deus tem para você. E quando eu falo revelação, não é ninguém sapateando na sua frente, gritando. É você entender onde Deus está na sua existência, no seu dia a dia, dentro da sua moral, dentro do seu espiritual, quais os suprimentos de Deus para isso. Ter esse ambiente, esse é só Deus que vai dar, não tem como. Um pregador,
uma frase muito comum, né, do David Roberts, que o bom pregador ele não leva as pessoas para ele leva as pessoas para Jesus. Porque é lá que vai acontecer. Agora, as operações de Deus, sendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, são totalmente distintas, né? Na criação, Deus, através do Filho, criou com o chocar do Espírito Santo. Em Gênesis 1, 2, já havia uma obra extraordinária, né? Diz, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a terra era sem forma e vazia. Então a gente vê assim que o Espírito de Deus estava ali em cima de tudo aquilo. E aí Deus disse, através do Filho, haja. Quer dizer, houve um ambiente para milagre. Foi a Agora, primeira profecia da história, né? Quando não tinha profeta, o pai profetizou através do filho, e quando a profecia e o espírito se unem, o milagre acontece. Exatamente. E aí você olha depois no Novo Testamento a igreja nascendo na força do Espírito Santo. Meu Deus, a igreja ela não existe sem o Espírito Santo. Se você tirar o Espírito Santo da igreja, ela é mundana, ela é humana somente, ela é só religiosa, ela é uma instituição, Deus é riscado da história dela. Então, a gente precisa entender sobre o Espírito Santo. A igreja nasceu, Jesus disse, você nem pode fazer nada sem o Espírito Santo. Eles ficam até que vocês recebam o Espírito Santo, sejam cheios. A igreja começou assim, cheia do Espírito Santo. Aí nos primeiros 8 capítulos de Atos dos Apóstolos, aquela igreja poderosa, cheia de manifestações de Deus. No capítulo 9 se converte Saulo de Tarso, e aí sim incendeia o mundo, né? Com o ministério apostólico que Deus colocou sobre a vida dele. E aí você vê assim, o Novo Testamento, ele é pela graça de Jesus, mas ele é uma aliança do Espírito. Ele é uma aliança do Espírito, né? Então, é extremamente importante. Agora, esse senhorio, quando é que eu dou liberdade para o Espírito Santo? Não é quando eu só rodopio e faço peão, não. É quando eu dou autoridade, né? Autoridade, a máxima autoridade para o Espírito Santo. Então, na minha oração, quando eu estou orando o que eu quero, segundo Tiago, diz que eu posso nem receber isso. Agora, quando eu oro em línguas, eu estou dando a oportunidade para aquele que teve na criação, que é Deus, orar por mim. Meu Deus, é uma expressão. É aquilo que você falou, depois que você aprende isso, que você entende isso, e entende a liderança do Espírito Santo, que é muito importante. A liderança do Espírito Santo é muito importante, extremamente importante. Aí você, qualquer momento que você tem, você ora em língua. Você vai da refeição, escovar o dente no banheiro, você já vai orando em língua. Aqui em casa, o meu hábito, cada um tem um padrão, né? Tivemos, inclusive, uma live com o profeta Amaro, na segunda-feira, que ele falou sobre o dízimo do templo, e falamos um pouco sobre isso. Aqui em casa, eu levanto da cama de manhã, quando eu boto o pé no chão, minha primeira pisada já é Xalamanado ao Contororo. E aí eu vou fazendo café orando em língua, Shekalamanari e Kolobondoron. Vou até a minha mesa e quando terminam 2 horas e 24 minutos de oração em línguas, aí eu oro em português. Porque aquele que ora em línguas, ore para que possa interpretar. E eu tive um rema nisso. Quando eu oro em línguas e depois eu oro em português, eu oro para que possa interpretar. Ou seja, as palavras que saem em português, elas são reflexo da comunhão que teve entre meu espírito e o Espírito Santo. E são orações bem mais espirituais, embora saindo do português e saindo do fluxo almático. Tem sido uma experiência maravilhosa. Paulo chega a dizer assim, olha, gente, você precisa ter entendimento de oração em língua. Não adianta você, só na hora do culto, fazer uma gritaria de oração em língua, porque não vai resolver o problema de ninguém. Vocês precisam entender sobre o que é oração para edificação. Eu, por exemplo, oro mais do que tudo vocês juntos, ele diz, né? Você some a oração de vocês tudo e eu oro mais. Só que eu oro
Então, eu tenho uma liderança do Espírito Santo, provavelmente Paulo viajando, todo o tempo orando em línguas. Ele diz: para quando eu estiver na frente de vocês, eu ter esse ambiente de interpretação e trazer as revelações de Deus na língua Uau, que vocês entendem. uau, uau. Entende? Fantástico. Então, às vezes, Extraordinário. por isso que um pastor, ele precisa, um pregador, ele precisa ter esse ambiente de oração em língua, para quando ele estiver na frente da sua congregação, do seu rebanho, ele ter esse ambiente de revelação para que as pessoas entendam na sua própria língua. Uau, uau, fantástico. Entende? Muito bom, Então, muito bom. esse é um ambiente da liderança do Espírito Santo. Fantástico. E a gente precisa. Isso é em relação à vida também, né, pastor? Em relação à vida também, não só quem é pastor, mas quem qualquer pessoa aí. Hoje as pessoas estão extremamente perdidas, né? Extremamente perdidas. Eu tenho esse livro aqui, Oração em Línguas, e eu falo bastante coisas nesse livro aqui. Não sei se você já leu ele, se você já. Ainda não, mas vou pedir assim que acabar a live, eu vou fazer meu pedido pelo site. Pastor, então, eu falo aqui, ó, muitas coisas assim importantes que eu acho que é na vida, uma construção, na caminhada de oração em línguas, né? O que ela vai te projetar primeiro para uma identidade pessoal. Não adianta nada você querer buscar o mundo baseado na identidade dos outros. Eu quero ser igual ao fulano. Primeiro você precisa, o Espírito Santo vai entender quem você é, o que filho de Deus que você é, a sua identidade pessoal. Depois, como Deus também vai se revelando na sua identidade ministerial, ou seja, naquilo que você tem no corpo orgânico de Cristo. Coloca a capa do livro aí, por favor, Ó, bem o pertinho aí. livro é esse, Oração Olha em aí, Línguas. gente. Tira um print da tela aí, gente. Eu quero que vocês adquiram esse material, viu? Isso é fundamental. Tudo que eu estou ensinando aqui tem base na oração em línguas. A oração em línguas é a base dessas 54 lives que nós temos até aqui. Aí eu coloco bastante ensinamento aqui, como o Espírito Santo vai livrando a gente das dúvidas, como ele vai se revelando dentro da gente, arrancando exatamente aquelas raízes de dúvida. Quem não recebeu do mundo treinamento errado, pastor, Sim. ensinamentos errados, visualizações da alma no mundo totalmente errada a respeito dele mesmo, né? Então, como o Espírito Santo vai te colocando e conectando com o propósito, falo bastante sobre isso aqui. Enfim, como Deus vai te dando uma consciência espiritual, que eu acho extremamente importante. A liderança do Espírito Santo vai construindo na gente uma consciência espiritual. Já não é mais o entendimento desse mundo, né? É um entendimento com o Espírito de Deus. E aí, sua herança em Cristo. Quando você ora em língua, você está orando baseado nos atributos de Deus. É interessante, pastor, que quando Adão viveu antes da queda, ele governou segundo os atributos de Deus. Muitos teólogos e muita gente tem uma linha de pensamento que Adão era como um super-homem. Tipo assim, poderia ir de um lugar para o outro e tal. Eu entendo que Adão governou com a sabedoria de Deus, porque ele nominou, segundo a ordem de Deus, tudo aquilo que era nominável, né? Deus falou assim: dê nome a todos os animais. E não era pouca coisa, viu? Não era pouca coisa. Todas as plantas. Já tem muito animal que não existe mais, é extinguido da terra. E mesmo assim, olha, hoje ainda a ciência não catalogou tudo. E Adão fez tudo isso sem computador, sem nada, né? Então, os atributos de Deus, que são presença, conhecimento e poder, você imagina os animais se submeter tudo a Adão. Então, Adão é que tinha todo o poder, porque ele reinava segundo os atributos de Deus. Então, quando a gente ora em línguas, nós vamos voltar a operar coisas dentro dos atributos de Deus, dentro daquilo que é o poder de Deus, dentro daquilo que é a consciência de Deus. Ou seja, como você pode se tornar um profeta? Profeta, o único que pode predizer o futuro é Deus.
Então, Deus vai usar a gente, vai usar os homens, vai. A Bíblia diz lá, ele levantou gente para profeta, depois dentro dos dons espirituais existe o dom da profecia. E isso tudo precisa ter uma consciência de Deus, senão começa a ter invenções humanas. Sim, sim. Então, Sim. a oração em língua, Manipulações. exatamente, a oração em língua vai te levar exatamente para essas operações dentro dos atributos de Deus, ou seja, daquilo que Deus é. Então, quando você está profetizando, você não está predizendo o que você quer, o que você adivinha que é. Você está profetizando e predizendo a consciência de Deus. Essa é a profecia pura. Quando você profetiza aquilo que é da consciência de Deus, porque é só Deus quem sabe o que tem o dia de amanhã. E Então, tem uma, pode falar. e tem uma coisa interessante, pastor, porque alguém me perguntou outro dia assim, apóstolo, o senhor não se cansa, não, ficando orando 3 horas, 4 horas em línguas? Porque, na verdade, eu termino aquele período que eu falei, e eu ainda depois eu oro pelos meus discípulos, depois disso eu oro pelos intercessores do meu ministério, eu oro pelos semeadores do meu ministério, e quando eu acabo todo esse período de oração em português, que veio depois da oração em línguas, sabe o que acontece? Eu não consigo ficar calado, aí eu volto. Me calabandara lá, calabandara lá. Aí me perguntaram, o senhor não se cansa? A resposta que eu dei foi, não posso me cansar, porque não sou eu que estou orando. Exatamente. É E o aí, Espírito Santo que aí, ora, e eu só aí é a empresto a chave. minha boca. Aí é a É a chave. boca. Quando nós temos a comunhão e Jesus e o Espírito Santo é o Senhor, é diferente, não é nós, é Ele em nós. E a gente precisa entender uma coisa: cristianismo, você não tem nada de Deus se Deus não se revelar para você. Você não consegue adorar a Deus, você não consegue cantar para Deus no sentido espiritual, você não consegue orar, você não consegue nada se não for Ele através de nós. Então, a gente precisa entender que esse senhorio, quando Jesus diz lá para a mulher samaritana, né, a hora chegou e que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade, o primeiro espírito é maiúsculo, que é o Espírito Santo. O segundo está escrito em minúsculo. As pessoas pensam que é o próprio Espírito, mas Uau. não. A palavra original lá também é pneuma, é a mesma palavra do que o primeiro espírito. Então, Deus está dizendo o seguinte: agora é um momento que Deus procura que adorem Ele em espírito, ou seja, você só pode adorar a Deus com o próprio Deus te ajudando. Uau, Não uau. tem como você fazer isso por você. Então, e assim é a mesma coisa da oração. Se o Espírito de Deus não se movimentar em relação a Jesus, ao Pai, não há perfeição em nós. Não tem como. Então, Isso é quando a gente está fantástico. dando essa oportunidade de oração em línguas, que muitos desvalorizam, colocam como coisa assim de última categoria dentro do cristianismo, não é. Estão dando liderança do Espírito Santo. E aí, você pode estar dirigindo seu carro, você pode estar orando em língua, você pode estar caminhando na rua. O tom da voz você faz como você. Cozinhando, você pode estar Eu oro em cozinhando. línguas. Pastor, eu faço 8 horas de viagem de avião, eu vou orando em línguas. Olha que maravilha. Olha que coisa tremenda. Eu oro baixinho. O barulho do avião é o suficiente para a pessoa do lado pensa que eu estou cantando, que eu estou Isso. fazendo qualquer coisa, estou com fone de ouvido, ouvindo uma música, já me habituei, né? E fico lá meio no ritmo da música, e fico orando baixinho, mas são 8 horas. Eu descobri uma coisa, pastor, depois que eu aprendi a orar em línguas, eu entendi que não tem mais perda de tempo. Não Agora, tem. é interessante a gente fazer essa colocação. Quando eu comecei a orar de 2 a 10 horas por dia, pastores da minha cidade me procuraram e falaram assim, porque alguém acabou falando aqui, outro lá, como se isso fosse assim, tipo, assim, uma coisa extraordinária que estava O acontecendo. avivamento das nações. Isso. Agora, aí me procuraram falando, ó, João, não precisa tanto, cuidado, que muitos já ficaram loucos quando fizeram isso e tal. Aí eu fico imaginando, assim, a carnalidade que a igreja vive, pastor. Porque ninguém, esses irmãos que ficam 8, 10 horas na televisão.
se enchendo de tudo que é lixo que tem. Não foi, quer dizer, orar em línguas, quer dizer, isso vai fazer mal. Então, quer dizer, o próprio Deus vai ir contra mim, me fazer mal. E Deu umas aí, travadas. como é interessante a gente compreender que é importante seguir. Vai ter perseguições, pessoas ao nosso redor muitas vezes não vão compreender isso. Mas a gente tem que seguir adiante, porque lá na frente eles vêm de atrás da gente. Não Porque tem. aí começa... Eles só vão nos seguir pelo fruto, pelo sucesso, porque a Exatamente. prática, eu tenho visto isso nessas lives aqui, nós estamos com 43 ou 44 lives, e o que nós já ensinamos de práticas espirituais profundas, até agora foram muitas, mas as pessoas querem o que é fácil, elas querem dar ordem a anjo, para o anjo fazer o que tem que ser feito, elas querem dar ordem ao Espírito Santo. Agora, o segredo é para poucos. Deus dá para todos, mas só os que praticam absorvem os códigos e as heranças. É que, na verdade, é o seguinte, Deus não te dá segundo nem terceiro passo, Deus te dá o primeiro. Quando você der o primeiro, ele te dá o segundo. Ele não vai te dar o décimo, ele vai esperar você dar o segundo para te dar o terceiro. Então, é uma caminhada de crescimento. Deus é perfeito, porque ele sabe que não pode dar certas coisas para gente que não amadureceu, enfim. Então, agora, é um caminho extraordinário, pastor. Assim, se eu pudesse deixar aqui para você que participa dessa live, está conosco nessa live, assim, sobre oração em línguas, para mim foi a grande revelação que me ajudou depois de me apaixonar pela palavra, por Deus, assim, esse fundamento de oração em línguas, porque ela me tirou de um estado de frustração, me colocou de novo um desejo de viver ardentemente. Olha, eu estou 30 e tantos anos já, 35 no ministério, e aí você imagina, hoje eu estou tão apaixonado por Deus, eu falo que chega a doer o coração, tá? Quando você, assim, não consegue dormir à noite, às vezes, de paixão por Deus. Então, assim, esse ambiente de oração em línguas, ele é progressivo, né? Você vai entendendo mais a eternidade. Quanto mais próximo, tipo, chegando, mais gostoso vai ficando, mais interessante. Os mistérios vão ficando maior, né? Eu fico imaginando quando Paulo chegou e disse, olha, gente, tem coisa que eu vi lá no terceiro século que eu não posso Não contar dá para para vocês. explicar. São inefáveis, são infaláveis. Então, a gente começa a viver algumas coisas assim que a gente vê que a igreja está muito longe disso. Está longe, não compreende. Parece que nós somos Então, extraterrestres. eu acho que Deus vai estar levantando uma geração nova e apaixonada por Deus. E quando eu falo nova, não é só de idade. É nova assim no sentido de despertar. Despertar. Eu estava fazendo uma série de oração em línguas, um ensinamento, um seminário, e aí um pastor de 80 anos que assistiu, depois das reuniões, tinha milagres, cego, surdo, enfim, muita gente curada. E aí ele, 80 anos, ele viveu naquele mundo tradicional. A vida inteira, coitadinho. 80, ele estava jubilado, já não sei quantos anos. Ele veio, ele se abraçou em mim chorando. Ele falou, pastor, eu fui pastor por toda a minha vida. Eu tenho 80 anos de idade. Hoje, esses dias eu vim aqui, eu compreendi que eu nunca pastoreei. Eu nunca servi Jesus. Meu Deus. Eu servi um grupo, eu servi uma denominação, servi uma religião. Uma cultura. Eu entrei até animado, saí frustrado. E ele falou assim, eu não sei quantos dias de vida Deus vai me dar. Mas ele falou, eu quero aproveitar esses dias que eu tenho para servir ao Senhor, para chegar diante de Deus e dizer que eu tive uma experiência com Ele na terra. E aí eu fico imaginando quantas pessoas perdem o melhor de Deus. Por se alongar do Espírito Santo, se alongar desse ambiente sobrenatural, e não convidar o Espírito Santo para ser o seu líder, né? Para ser o seu Senhor, para se colocar debaixo Agora, uma coisa
uma coisa que o senhor começou a falar aí, acabou entrando em outro assunto, não completou, mas eu quero deixar uma palavra de esperança para vocês que talvez tenham muito tempo de crente, mas nunca se dedicaram à oração em línguas como hábito de pelo menos 1, 2, 3, 4 horas. Não se intimidem pelo tempo que passou, porque existe um decreto profético que diz que tempo se restitui. Muitos nunca perceberam, mas a profecia de Joel, ela não fala de bens, ela fala de tempo. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, ora em línguas mesmo. Está com 80, está com 90, ora em línguas, porque Deus vai fazer o tempo parar e vai te entregar tudo aquilo que deveria ter entregue antes, viu? Antes de eu passar a bola novamente para o pastor Irineu, não sei se é apóstolo, pastor, a verdade é a seguinte, existem pessoas, vou falar um código aqui, existem pessoas para mim que eu falo que transcenderam aos títulos, né? Quando você fala de Benihim, ninguém sabe se o Benihim é apóstolo, pastor, profeta. O nome dele já alcançou uma unção. E Irineu Gruber é um desses, né? Então, eu não sei se é apóstolo, se é pastor, se é profeta, é Irineu. Mas antes de eu devolver a palavra ao Irineu, eu preciso dizer para vocês o seguinte. Muita gente está assistindo aqui. Esse trabalho aqui é uma série de restauração de identidade para líderes e para igrejas. Nós estamos a 54 lives, se eu não me engano já, e a meta é chegar, se Deus permitir, a 400 lives. O tema central dessas lives, que são diárias aqui no Instagram, é 5 ministérios, Comissão dos 7 Montes, ativação espiritual, guerra nos ares e cura de orfandade. É a base da igreja. Todos esses vídeos que nós fazemos aqui estão sendo salvos em uma playlist do YouTube. Então, se você tiver interesse em receber essa playlist, que hoje vai estar com cerca de 54 vídeos, me chame após essa live. Primeiro me siga no Instagram e depois me chame pelo WhatsApp, que está na minha descrição pessoal, e eu vou te enviar a playlist com as 50 lives. Já passou por aqui Coraiola, Apóstolo Léo, Apóstolo Hudson, tanta gente tremenda, Profeta Amaro. Tudo gente boa. Roberto Marinho, seu discípulo aí, foi tremendo, Roberto Marinho. Então me chamem depois, né, para que eu envie. E eu vou enviar 2 playlists. Eu vou enviar a playlist com essas lives todas aqui sobre os 5 ministérios. E vou enviar uma playlist com 14 aulas sobre oração em línguas, desde o Beabá, para quem precisa se aprofundar nisso, viu? Também peço que vocês sigam, todos vocês sigam o pastor Irineu Gruber aí nas redes sociais. E, por favor, meus irmãos, é obrigação de vocês comprarem, encomendar ainda hoje o livro dele, que eu já vi que é barato, é um livro barato e que tem um conteúdo revolucionário para a sua vida. Por favor, agora, meu irmão, é contigo, faltam 7 minutos. Fala o que Deus te der aí. Pastor, só voltando assim a um ponto, né, sobre os ministérios, eu deixar claro a minha posição aqui junto com as pessoas que seguem você. Eu creio, eu sou de todo o meu coração nos 5 ministérios em Cristo, né? Aquilo que Deus levantou na igreja, e eles só se encerram no dia que encerrar a igreja, porque é um ministério dado para a igreja. Então, enquanto existir igreja, não tem como não ter apóstolo, não tem como não ter profeta. Nós, no Brasil, eliminamos muito esses ministérios com a nomenclatura do pastor, né? Fundimos todos eles num nome só. Pastor. E a igreja histórica também brasileira, ela usou, e mundial, ela usou muito o fundamento pastoral, eliminando as outras operações do ministério. E ensinou isso em teologias sistemáticas, e foi um grande prejuízo para a igreja, enorme. Mas sempre houve um remanescente fiel de profetas, de ministérios, de apóstolos, de evangelistas, enfim, também trabalhando no corpo de Cristo. Agora, ultimamente, é que deu uma arrefecida maior nisso, e a gente trabalhou mais para serem reconhecidos, né? Não só os títulos, mas assim o ministério profético. Eu, na verdade, comecei como um evangelista, depois me tornei um ensinador da palavra. Acho que fiz um ministério em termos apostólicos de fundamento em algumas coisas, contribuí com alguma coisa na igreja no Brasil, né? Mas, assim,
de todo o meu coração, creio nos 5 ministérios, e só encerra isso aí quando encerrar a igreja. Enquanto tiver a igreja, 5 ministérios existem. Queria dizer, mais uma vez, para as pessoas, olha, aqui tem uma obra completa sobre bastante assunto aqui, oração em língua, com mais, o pastor tem 14 aulas. Puxa, pede essas aulas, ouça, reveja, né? São muita coisa boa, vai te ajudar demais, gente, vai te ajudar demais. Você pode pedir isso aqui pelo nosso site. Bota aí de novo. Aqui, Pessoal, ó. tira um print aí e para vocês verem aí como adquirir e chamem o pastor pelo Instagram dele para que vocês possam pedir esse material. Pode entrar no meu site, pastor, é mig.org.br. Alguém coloca aí. Eu já vi uns irmãos colocando, parece que aí, colocando aí. E nós temos mais livros, pastor. Nós temos uma série de livros. Deixa eu só passar rapidinho aqui. Talvez nós temos que fazer uma outra live, um outro dia, para a gente completar esse assunto. Esse aqui é um livro sobre jejum. Esse aqui o pastor saiu de lá. Esse aqui é o livro sobre restituição, muito bom. Você, o alvo de Deus, muito bom. Sobre a adoração, esse livro. Esse livro aqui é sobre fé. Só assuntos espirituais, gente. Para quem é como eu, que gosta do sobrenatural. Ó. Andando no poder de Deus, muito bom. Esse aqui é o livro dos nossos congressos, as mensagens. E esse aqui é um livro, o último livro nosso, ó. Treinamento de líderes. É escrito pelo pastor José Gonçalves, Jorge Linhares e eu. Então, é um livro que você pode adquirir. Aí já alguém colocou aqui, ó. Deixa eu ver aqui quem colocou aqui. Nós temos aqui a Sônia. A Sônia colocou www.mig.org.br. Eu marquei aí, eu fixei aí o pastor Isaías Barbosa. Já tem muita gente. Olha quantos diáconos já apareceu na hora aí. Então, é o seguinte, pastor. E o que eu vejo esses dias é que tem muita fome. Porque, assim, olha, o que o povo está pedindo esses livros, pastor, não é brincadeira. Não é brincadeira. O que o povo, todo dia, nós estamos de carroçada para o correio, levar livro. Eu falei para minha esposa, meu Deus, que benção. Assim, como é que o povo está com fome de Deus? E eu quero, você que assistiu essa live, que vai pedir essas playlists, incentivar o seu coração para que você, nesses dias, gaste tempo com Deus, gaste tempo em oração, gaste tempo em leitura, e você vai ver que as coisas do Espírito, assim, quanto mais você tem, mais você vai querer ter, e mais sábio elas vão te transformar. Vão te levar a um estado de consciência diferente do que o mundo, do que o natural. É um ambiente sobrenatural. Então, eu desejo de todo o meu coração que você seja um homem abençoado, uma mulher abençoada, que sobre a sua casa não falte o pão. É palavra profética de Deus. Não falte o pão, não falte salvação sobre a sua família, até a volta de Cristo, tantas quantas viverem gerações, e sobre a sua casa. Falta um minuto, falte avivamento. Amém. Bom, é isso aí. Eu quero te agradecer. Eu sei como é honroso ter a sua participação numa live. Louvo a Deus pela sua vida. O pessoal vai comprar seu livro, eu vou comprar também agora mesmo. E espero que, se Deus permitir, possamos falar mais um pouco em algum tempo no futuro. Muito obrigado, viu, querido? Te amo, foi uma honra imensa. Obrigado. Beijão no coração aí, estamos para servir, tá bom? Deus abençoe todos vocês também da live, em nome de Jesus. Amém, amém.